Vamos iniciar, então, a furação do miolo da agenda. E o miolo eu vou fazer em 2 etapas. E vem comigo que você vai entender o meu raciocínio. Vou usar a minha folhinha aqui de gabarito mesmo. Então, posicionei a minha marcação do meio. E agora eu vou colocar a minha contenção aqui. Tudo certinho. Vou iniciar a furação em 2 etapas. Porque se cada bolinho de folha que eu pegar, eu tiver que fazer toda essa medição, o meu trabalho vai ficar muito demorado. Então, eu vou fazer toda essa primeira etapa em todo o miolo. Depois, eu vou estender a régua e vou seguir para a segunda etapa, para ficar mais prático e mais rápido também. Então, eu vou pegar aqui uma quantidade de folhas. Vou inserir lá no fundo. Posicionei, tá batendo lá no fundo. A minha folha costuma agarrar. Eu venho aqui, ó, e faço assim, ela solta. Não sei por qual motivo acontece, não sei se é com todo mundo que isso acontece. Mas se aconteceu mesmo aí com você, essa é uma opção. Então, ó, vou furar toda a primeira etapa. E fala comigo nos comentários, você acha que assim é uma maneira mais prática? Ou você prefere furar já a folha toda de uma vez e fazendo o ajuste para cada tantinho de folha que você faz? Aqui, ó, a gente consegue manter certinho o mesmo tamanho de furação, os furos se encontrando. E é a maneira que eu encontrei que pra mim agiliza mais esse processo. Porque imagina, ter que toda hora baixar a alavanca, colocar gabarito, seria muito mais trabalhoso, né? Então, eu vou seguir aqui com toda a furação dessa primeira etapa. E vou mostrar pra vocês já já a segunda etapa. Gente, para tudo. Estou aqui, ó, na metade da furação da primeira etapa e me dei conta de uma coisa e eu vou mostrar pra vocês aqui na prática. Então, esse daqui é um gabarito novo, né, que eu fiquei encantada com ele, já corri aqui pra gravar pra vocês, mas ainda não explorei todas as opções que a gente tem, inclusive eu vou trazer mais conteúdo para outros tamanhos. E aqui, o que que eu me dei conta? Eu me dei conta que a nossa folha dobrada, ela possui 8 furos de um lado e 8 furos do outro. E que isso faz com que a gente poupe o nosso tempo, sem ter que ficar abrindo a extensão dessa régua, né? De uma maneira mais tradicional aí que a gente está acostumado a fazer. Então, vou fazer um teste aqui, que vai ser muito prático para nossa furação, sem que a gente tenha que ficar abrindo essa régua todo o tempo, que na verdade eu acredito que seja o real fundamento desse gabarito, né? Mas como eu recebi, né, e fiz meus testes, fui me adaptando a ele, eu não tinha pensado por esse lado. Então, ó, aqui eu desativei 4 furos e deixei apenas 8 ativados. Então, aqui a gente já tem a nossa primeira etapa com 4 furos. Ela saiu assim da minha encadernadora, vou virar. E veja se não é muito mais prático do que ter que ficar abrindo a extensão dessa régua. Então, aqui, ó,
E aí a gente vai conferir se isso de fato é um benefício pra gente. E tcharam! Olha isso. Então, toda aquela questão de abrir a régua, a gente não precisa, a não ser que você queira, né? Porque de fato, cada um usa, né, as ferramentas e os gabaritos da maneira que deixe mais confortável. Então, para essa furação A5, já vi que deu certo, vou poupar o meu tempo e vou fazer essa furação dessa maneira. Aqui, como eu já segui fazendo essa primeira etapa, eu vou dar continuidade fazendo a segunda etapa depois. Mas só pra gente entender esse raciocínio e fixar bem na nossa mente, eu vou seguir esse restante do miolo, né? A gente tá aqui na metade e vou seguir fazendo dessa maneira pra gente conferir e ver o quanto que isso facilita a nossa vida. Acredito que essa tenha sido, inclusive, a ideia da Dai, né? Lá da Metaprint. Sendo que eu nem conversei muito com ela sobre o gabarito, nem tirei dúvida, já fui logo metendo a mão, já fui logo fazendo. E aí, veja que tranquilo. Então, assim, um gabarito que eu achei incrível, ele ficou mais incrível ainda agora, porque ficou muito mais fácil de usar. E é isso, né? Se você também já encontrou aí, se você já tem o gabarito e encontrou até uma outra maneira de fazer, compartilha aqui com a gente também. E o interessante da nossa área é que a gente, apesar de usar uma ferramenta, uma máquina, um insumo, cada uma faz, né, de uma maneira. E isso que é o mais incrível. Não existe uma fórmula exata, não existe uma regra. Existe o que é mais confortável para você. E, de fato, dessa maneira, é a maneira mais rápida aí para o seu ateliê, para sua produção, mais confortável também. Então, a partir de hoje, eu vou furar assim, né, em 2 etapas, mas dessa maneira aqui, que eu achei muito mais prático. Então, eu vou finalizar aqui, ó, todo esse miolo dessa maneira. E depois eu vou seguir para a segunda etapa do outro. Agora, já deixa aí nos comentários como que você prefere fazer. Dessa maneira, permanecendo ali a régua e a gente fazendo essa furação em etapa única, né? Furando aqui 8 e 8. Ou você prefere em 2 etapas, usando a extensão da régua. Eu prefiro uma etapa única. Eu vi que isso facilitou muito e numa produção aí, numa alta produção, com certeza vai agilizar. Essa etapa, ela requer um pouquinho aqui mais de atenção e toma mais um tempinho da gente, né? Mas como eu comecei fazendo dessa maneira, eu vou finalizar aqui também. Lembrando que eu desativei o 5º furo e vou usar aqui a minha contenção para segurar esse 2º furo e me dar segurança nessa furação. Eu vou seguir aqui essa etapa com as demais folhas para depois furar a nossa capa e contracapa. E a capa e a contracapa, a gente vai ter essa opção aí também de... Ó, que às vezes fica agarradinho o papel ali. E a gente vai ter essa opção também, né? De furar usando essa extensão aqui da máquina. Ou a gente vai simplesmente furar lá, poupando tempo ali em uma única etapa, né? Só virando a capa. Vou finalizar aqui o miolo, volto com ele prontinho pra gente furar a nossa capa e contracapa. Pronto.
Prontinho, ó. Aqui foi a furação contínua, né? Onde a gente permaneceu com a régua no lugar. Furei 8 e furei 8. E aqui foi a furação usando a régua em 2 etapas. Agora, eu vou unir esse miolo. Ó. Furação casadinha. E vamos seguir para a furação da capa.